E aí, comunidade gamer, tudo certo com vocês? Então, beleza. Então, bom, gente, eu sou o Mu, mas sejam bem-vindos a mais um episódio aí do MumaCast, o nosso podcast aqui que eu gravo junto com meu irmão. E a gente tem aí um tema bem interessante para tratar hoje, um tema que foi pedido por vocês, né? Como eu venho falando. Pessoal, tiver alguma curiosidade, alguma coisa que você queira saber a nossa opinião sobre o que a gente fala, sobre o que a gente se pronuncia, deixa nos comentários, cara, escreve nos comentários que a gente vai tratar disso. Aliás, nas lives me perguntam bastante coisa, né? E aí eu falo, se quer saber alguma coisa, é só mandar lá nos comentários. E isso vem de uma discussão na live que a gente vai falar também um pouquinho aqui no decorrer. Mas isso é pro segundo momento. No primeiro momento a gente vai tratar um pouquinho dos palpites, que aliás é também um tema que foi sugerido por vocês. A gente vai abordar os palpites aí, né? Primeiro falar, o Vitor vai fazer a introdução dele, mas a gente vai falar um pouquinho sobre o que foram nesses últimos jogos da Liga dos Campeões dessa última semana e o que esperar dos jogos dessa semana agora que vai entrar, dessa semana nos jogos dos dias 15 e 16 de março. Então, vai aí, Vitor, manda ver aí o que você tem para dizer aí nessa semana aí pra gente. E aí, pessoal, boa tarde a todos aí que estejam com a gente mais uma vez. Mandar um beijo, um abraço para quem está inscrito no canal aí, está prestigiando a gente. Muito obrigado aí. Pra também quem está dando like, quem está curtindo, mandando as perguntas. Óbvio que hoje a gente vai fazer até um tema. Uma pergunta que teve aqui, que o pessoal está querendo saber mais do que é esse tema, que é o tema que a gente vai tocar depois, mais para frente. Mas falando sobre o quadro, antes de falar do quadro previsões, pra gente trazer para vocês mais aqui, ó, uma chuteirinha que eu jogava na época aqui, ó, dada na época pelo meu grande amigo aqui, ó, meu parceiro de time que eu mostrei aqui para vocês, ó, na época que Agora tava dá na pra ver. Lavez lá, ó, Daverson, aqui, ó, a chuteirinha aqui, ó, dada por ele, fez o gol do título do Palmeiras ano passado em cima do Flamengo, e dessa chuteira há 4 anos, 4 não, há uns 6, 7 anos atrás, agora eu não vou recordar mais ou menos a época. Aí, ó, mais um artigo aí, ó, com alguma. Fiz uns estragos aí com essa chuteirinha aí. Uns tapinha aqui, uns tapinha ali. Tá até suja aqui ainda, ó. Tá, nem limpei ainda, ó. Tá suja ainda da última vez que eu joguei bola com ela, faz tempo já. Não ando jogando campo, não ando jogando nada, tô aposentado. Mas aí, mostrei pra vocês aí um artefato aí, ó. Grande abraço, meu amigo David. Ó, falando aí quatro previsões, a gente começou semana passada, destaque principalmente para Real Madrid e PSG. Avisei que dava Real Madrid. Muita gente Aliás, assim falando, porque o PSG fez 4 tempos dessa decisão, 3 tempos muito bons. Poderia ter sacramentado a classificação, principalmente no primeiro tempo no jogo do Bernabéu. Não fez isso, por erros individuais, acabou pecando e contra um time do tamanho do Real Madrid, você errar assim, praticamente acabou sofrendo, acabou sendo eliminado. Os deixa, outros praticamente. deixa eu só levantar uma questão pra perguntar pra você até sobre isso. Nesse jogo específico do Real Madrid, a gente viu, no que eu vi, uma diferença gigantesca no meio campo, né? O meio campo do Real Madrid, mesmo só com o Modric dos titulares, mas jogadores como Camavinga, que é um garoto bem interessante aí, Valverde, se impôs sobre o meio campo do Paris Saint-Germain, que é umas coisas que eu sempre falo, o Paris Saint-Germain contrata muito atacante e muito zagueiro, né? E tem um meio campo muito falho. Você acha que talvez tenha afetado um pouco também para aquela pressão, né? Porque é a jogada esticada no Vinícius Júnior, ele cria, mas só que sempre tem o Modric chegando ali, sempre tinha alguém chegando, e eles começaram a tomar conta. Você acha que isso afetou um pouco? Eu acho assim, não vejo o meu campo do PSG muito abaixo do Real Madrid, não. Eu acho que a diferença é assim, o PSG tem 3 caras, o PSG entrou num 4-4-2. O Neymar até voltava um pouco mais pelo lado esquerdo para fechar, não tanto até o final, mas ele voltava mais para fechar, deixando o Mbappé e o Messi mais soltos na frente. O Mbappé principalmente, porque o Mbappé era aquele escape da velocidade. Acho que falta o PSG trabalhar um pouco mais o conjunto daí. O time tem muito assim ainda a mercê de ter muitas jogadas individuais. O PSG precisa ser um time mais coletivo. E o PSG, assim, até o Donnarumma errar, ou foi falta, não foi falta, é uma outra questão, mas tinha um jogo controlado. O time Sim. trabalhando bem a bola, rodando, sem não tinha sofrido. Com o erro do Donnarumma, tipo, o time meio que se perdeu no jogo. Assim, quando você se perde contra um time da grandeza do Real Madrid, jogando ainda no Bernabéu lotado, assim,
coisas acontecendo muito rápido. Assim, e foi um pouso assim, o Marquinhos erra um lance, toma o terceiro gol, o outro Neymar erra um lance no meio, até tem a recomposição. Mas se você pegar a volta do gol, a linha de 4 tá encaixada no gol do Benzema, que é o segundo gol. Tá encaixada e eles estão olhando a bola. O Modric enfia a bola, o Benzema tá livre, assim. Você não pode deixar o Benzema livre se você tá com a sua linha de 4 encaixada, assim. Foi um ato muito falho de atenção do time. Não digo esse ponto até isento do treinador. Acho que é um erro do time, de atenção do time. Porque, assim, o time conseguiu recompor, o Neymar erra na frente, o time volta, recompõe, tanto que o Vinícius Júnior consegue dar o drible, mas aí o Vinícius Júnior tá encaixotado por 4, ele traz a bola pro meio, pro Modric, e no que o domina o Modric, eles estão achando que o Modric vai bater pro gol. No que o Modric vai bater pro gol, ele enfia a bola pro Benzema, o Benzema tá livre. Então, assim, eles estão olhando a bola, achando que o Modric vai bater pro gol. E com a linha tá encaixada, com Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, que sai no bote, o Kimpembe que sai no bote do Modric, ele toma um passe por baixo das pernas que abre, e aí o Marquinhos não consegue chegar, e tá lá também o Nuno Gomes. Então, assim, é um erro de desatenção, porque a linha tá encaixada. Quando a linha tá encaixada, você não pode tomar um gol dele. Também tem um pouco do mérito também, né? Que você não espera, né, um passe daquele também, né? Não, mas assim, foi um ótimo passe, mas ao mesmo tempo, assim, você acabou de tomar um gol, você tá com a linha encaixada, o Danilo vem e fecha também, o Danilo vem, consegue recompor, vem fechando no Vinícius Júnior no começo da jogada. Então, assim, foi um erro muito, muito, assim, pra gente de atenção da equipe. E aí tomou o segundo gol, o terceiro sai no contra-ataque, o Marquinhos vai dar um passo, que eu acho assim, Marquinhos é um ótimo zagueiro, um dos melhores do mundo. Então, assim, aquela bola, ele tem que simplificar ao máximo, e sair jogando, e a gente vive a história do futebol, que o zagueiro tem que saber jogar, quanto mais sai jogando, mais você abre o adversário. Foram 2 gols vítimas da modernidade do futebol, né? A modernidade do futebol custou 2 gols pro Paris Saint-Germain. Acabou sofrendo o gol. Acabou sofrendo o terceiro gol e aí não tinha mais força para conseguir recuperar e acabou sendo eliminado. Entendi. Bom, então eu acho que esse é o único jogo, eu acho que mereceu um pouquinho mais de destaque, né? Porque os outros jogos, mesmo a Inter de Milão fazendo um jogo assim, a Inter de Milão entrou para jogar uma partida de Libertadores, né? Contra o Liverpool. Mesmo assim, havia a diferença técnica, né, muito grande, e quando houve o conserto, né, a Inter explorou muito as costas do Alexander Arnold lá, mas a partir do momento em que o Klopp corrigiu ali, e depois da expulsão do Alexis Sanchez, que, como eu falei, os caras jogaram como Vidal, sempre tem esses jogos, né, um outro jogo que ele incorpora, né, uma entidade do futebol e ele simplesmente fica imparável, mas é muito pouco ainda para que precisava superar o Liverpool, né? Não, o Liverpool perdeu muitos gols também, o Salah, 2 bolas na trave. Isso. Foi um jogo, assim, muito. Foi um jogo até que parelho, assim, o Liverpool um pouco melhor. Mas assim, depois que tem a expulsão do Alex Sanches, praticamente a Inter morreu, tentou por uma bola, mas assim, a Inter caiu de pé. Pé e a Inter ainda tem a volta contra o Milan da Copa Itália, tem também o Campeonato Italiano, ela tá ali na briga. Assim, a Inter ainda tem grandes ambições na temporada, muito pra andar pra Inter. E é um projeto em andamento, né? Bom, então a gente vai falar um pouquinho dos jogos da semana que vem. A gente tem Ajax e Benfica, que foi um jogo que terminou 2-2. Aliás, tô tirando o Chelsea, né? Que eu acho que é um jogo que já tá, mesmo que a sei que o Lille também arrume uma situação parecida com a da Inter de Milão contra o Chelsea. A gente tem Juventus e Villarreal completamente abertos. Manchester United e Atlético de Madrid completamente abertos. E Ajax e Benfica, né? Os jogos completamente abertos. O que você tem para falar desses 3 jogos aí, desse confronto aí? Os jogos da terça-feira, Manchester United e Atlético de Madrid, volto a dizer, foi um jogo assim, um tempo de cada lá em Madrid. Foi o que eu disse, volto a dizer. De um lado, um meio campo mais de força, que é o Atlético de Madrid, que assim, o estilo do Simeone é esse. Contra um meio campo que é mais técnico, Pogba, o Fred, o Bruno Fernandes. Porque assim, o Manchester United precisa acordar. Tomou um sapeco gigante do City, assim, 4-1 foi pouco. O City aperta um pouco mais, faz 5, faz 6. Foi um rolo compressor. Assim, mas você não precisa acordar. O Ralf Rangnick tá tentando algumas formações nesse jogo contra o City. Ele entra com o Bruno Fernandes e o Pogba na frente, que ele não tinha o Cristiano Ronaldo, não tinha o Cavani. Então ele entra com 2 caras móveis na frente para tentar segurar um pouco mais a bola com o Sancho, que fez um bom jogo lá. E do outro lado, o Elanga.
Eu entraria com o Rashford nesse jogo. Acho que o Rashford pega uma velocidade de jogo melhor. Assim, eu entraria com o Rashford de um lado. Vai ter o Cristiano Ronaldo de volta, provavelmente, nesse jogo. Tem o Cristiano mais móvel, mas o Cristiano Ronaldo, volta a dizer, é um jogador que, assim, não tá na sua melhor fase, mas sempre incomoda, sempre assusta qualquer time. Assim, vejo ainda muito parelho, mas eu acho que, assim, eu acho que o Manchester United passa. Assim, Nesse jogo. eu acho que passa. Mas, assim, vai ser bem difícil, mas eu acho que o Manchester United passa, porque, assim, volta a dizer, mas já precisa acordar. O Ralf tá testando algumas formações, eu acho que ele deve entrar nesse jogo com um meio campo um pouco mais pegado com o McDominay e o Fred. O Pogba, se jogar, acho que deve jogar um pouco mais avançado. E eu entraria com o Pogba um pouco mais avançado, porque o Pogba é um cara alto, tem força, consegue segurar a bola pro time balançar, para ter essa técnica, tentar ter essa técnica em cima do meio campo do Atlético de Madrid, que deve ter a força do Coke, voltou a treinar, deve voltar a jogar, não para todo jogo. O Griezmann tá voltando a jogar, é um bom reforço. Ele não tá tendo o Matheus Cunha, mas vai ter o Griezmann. Ele tá com um ataque mais móvel, né, o Simeone. Tá o João Félix também fazendo bons jogos. Tá jogando o João Félix junto com o Correia na frente, assim, mais móvel, até pela movimentação, porque ele tem um meio campo bem físico, até por isso, para roubar essa bola, ele trabalha muito com o Llorente na direita, o Renan Lodge voltando a jogar bem também na esquerda, e assim que esse ataque mais móvel, até para esse meio campo mais físico, para esse jogo mais vertical que ele gosta de ter, o Simeone. Então, assim, eu acho que parte do Manchester United é assim, um sofrimento. Sofrimento. Aí vamos para Ajax e Benfica. O Benfica surpreendeu. Sim, eu acho que assim, o Ajax fez 1x0, tomou empate, fez 2x1, tomou empate. Até me acho que o Ajax passa, assim, o Benfica vai cair de pé, mas assim, o Benfica é um pouco mais abaixo, o Ajax em casa. O Ajax já impôs o ritmo lá, Mas pô, um ritmo Portugal, muito pesado, eu também tô achando, né? trabalho de bola pra lá, pra cá, tal, incomodando muito a equipe do Benfica, então eu acho assim, o Ajax também passa. O Antony, assim, o Antony ganhou muitas jogadas no 1 contra 1 contra o Grimaldo. Assim, que o Grimaldo é um bom lateral no apoio, mas é muito eficiente na marcação. E eu digo isso porque eu também, como eu fui lateral, também sofria muito para marcar. Assim, difícil quando você pega um ponta assim, muito ligeiro. E hoje a gente voltou até a era dos pontos assim, bem ligeirinhos, assim, esses pontas que vão por 1 contra 1. Assim, ainda na minha época não tinha tantos pontos, não era tantos pontos. Eram formações diferentes. Assim, hoje voltou esses pontos, assim, o cara já é ponta a ponta mesmo. E o Antony é esse ponta a ponta, então, assim, atrapalha muito no lateral ofensivo. Então, acho que o Ajax passa nesse jogo da terça-feira. Entendi. Aí na quarta-feira a gente tem o Lille, né? Que vai tentar um milagre contra o Chelsea. Depois da derrota no jogo de 2x0. O Chelsea envolvido aí em algumas outras questões extra-campo. E tem a Juventus e Villarreal, que é um jogo bem curioso, cara. Porque a Juventus abriu o placar, né, no jogo anterior e simplesmente depois da abertura do placar não conseguiu fazer mais nada, né? E agora vai enfrentar em casa, né? Claro, a equipe do Villarreal. Você acha que continua ainda bem aberto esse confronto? Ou você acha que ou é difícil? Ou realmente a Juventus talvez consiga fazer alguma coisa a mais aí, diferente, mais forte nesse jogo em casa agora? Eu acho assim, tá em aberto, um confronto bem aberto, Juventus e Villarreal. Eu disse isso, são duas equipes assim, Juventus, óbvio que a Juventus tem uma temporada melhor assim no italiano, tá em quarto lugar, tá em ascensão, vencendo os jogos. Tem o Vlahovic, centroavante muito bom. Mas o Villarreal, eu falei, o Villarreal é um time do Naemer, é um time extremamente, vamos dizer, copeiro, sabe jogar mata-mata. É um time chato, de trabalho de bola, assim, um time bem chato de se enfrentar. Eu vou de Villarreal, por incrível que pareça, assim, Juventus é a favorita para passar no confronto, porque assim, fez 1x0 ali, é a favorita, mas eu acho que o Villarreal passa. O Villarreal tem um jogo que encaixa pior pro jogo da Juventus. O jogo da Juventus é um jogo mais físico também, assim, trabalho de bola mais rápido, mais direto. O Villarreal trabalha a bola assim. Nesse jogo, acho que o Villarreal passa. Eu acho que o Villarreal elimina a Juventus. Nesse ponto, acho que assim, o Villarreal vem trabalhando a bola, tem muito pela esquerda o jogo com o Pacaembu, que é um ponta canhoto da Nigéria, Isso. muito bom jogador. Então, assim, E tem o outro espanhol lá também do outro lado, o. Esqueci o nome dele agora. tem o Baca, que voltou também a
a jogar ali regularmente, o centroavante colombiano, está fazendo bons jogos, é uma coisa boa para a Colômbia, que ele está brigando ainda as classificar nas eliminatórias. Assim, eu acho um ótimo jogo vai ser, um jogo, assim, não vai ser um jogo, para quem, assim, não é um jogo vistoso, as duas equipes não são equipes vistosas, assim, o Vídea é um pouco melhor, mais vistosa de ver jogar, o Juventus é uma equipe mais competitiva mesmo, o Alegre sempre pega, ele sempre pregou isso nas equipes que ele trabalhou, na Juventus, o próprio Milan, que ele trabalhou, muito competitivas, eu acho que, assim, o Villarreal passa, o Villarreal do Unai Emery passa para as quartas de final. E para fechar, a gente vai de Lille e Chelsea, assim. É uma missão dificílima por ele, que fez um jogo assim. Até tentou jogar, não ameaçou o Mendy no jogo de ida, mas tentou jogar, teve a bola, teve mais posse de bola, teve momentos do jogo que teve melhor que o Chelsea. Assim, o Chelsea também, assim, muito encaixado, o Chelsea tem alguns problemas dessa Copa, mas até o fim dessa temporada, por enquanto, tudo encaixado, assim, tudo vai andar Um depois, quando grande acabar mistério. a temporada, a gente vai saber o que vai acontecer com o Chelsea. É o grande mistério mesmo. Chelsea, pra mim, não tem nem aí, é uma carta cantada, o Chelsea deve passar. Capaz até de vencer o jogo lá na França e passar, mas assim, o Lille faz uma temporada muito fraca também. Tá começando a se recuperar agora ali na Ligue 1, no 4 francês. Assim, até o Lille vem, que era o atual campeão francês, então assim, esperava-se mais, esperava-se que ele fosse rivalizar ali com o Paris Saint-Germain em algum momento, até com o Olympique de Marselha, que tem o São Paulo lá. E assim, É que é uma limitação também do financeira do elenco, começando a né? melhorar agora. Tá começando a melhorar agora. Ele venceu o Paris Saint-Germain no jogo do último final de semana pelo campeonato francês. Mas assim, muito difícil esperar. E o Chelsea passa aí para as quartas de finais. Então, realmente também. Eu vejo dentro da história, acho que eu vejo a mesma coisa. Eu acho que os outros jogos, acho que o Ajax talvez seja o jogo, entre aspas, talvez o jogo que pode aparentar ser o mais tranquilo, né? Infelizmente, apesar de eu ter esse carinho pro Benfica, mas acho que o Ajax deve conseguir. O Manchester é uma grande incógnita, né? Você falou, um jogo muito equilibrado, muito difícil. O Juventus e o Villarreal também. Eu lembrei outro jogador é o Yeremy Pino, o atacante do Villarreal também. É também muito bom O jogador. Villarreal tem meninos novos, né? O Villarreal tem alguns meninos novos, assim. Então, o Villarreal trabalha, assim, ele tem uma filosofia muito parecida com o Barcelona, né? Isso. Ele trabalha muito a base, ele traz a base, ele tem o time B, ele traz os jogadores do time B para jogar várias vezes, para subir, para jogar no time principal. O Marco Senna, que, pra quem não lembra, o Marco Senna brasileiro, que se naturalizou espanhol, trabalha na categoria de base do Real e faz meio que essa ponte entre equipes menores, a equipe de base, o time B, para o time profissional. Ele tem até porque o Villarreal não tem bala na agulha para trombar com os grandes da Espanha, né? A O solução tem que Barcelona, ser a o solução Madrid, interna. Madrid sim, a solução é mais interna. Ele tem para fazer as contratações. Ele tem uma filosofia muito parecida com o Atlético Paranaense, faz aqui no Brasil. Ele traz, trabalha time B, trabalha a base para ter essa filosofia, faz contratações pontuais e trabalha para ter jogadores vindo da base e traz jogadores assim mais pontuais para o seu elenco assim. Faz grandes contratações assim bombásticas de gastar muito dinheiro como fazem Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid na Espanha. Ah, e Certo. lembrando, hein? Tô invicto, hein? Por enquanto. Dos quatro melhores acertei no quatro previsões. Dizem que eu sou. Muita gente aí, alguns amigos, umas pessoas dizem que eu sou pé frio e tal, e ó. Que eu nunca acerto, aí, ó. Quatro primeiros acertei. Vamos ver agora os quatro próximos. Entendi. Bom, realmente agora vamos ver, né? Mas eu acho que esses confrontos ainda. Acho que esses 10 semanas são mais tensos também, né? Vamos ver o que vai acontecer. Bom, e a gente fecha, né, esse tema agora de Liga dos Campeões para entrar num segundo tema que foi o tema pedido por vocês, e um tema bem interessante. Eu dei uma olhada por cima, ainda não dei olhada com a profundidade que eu acho que eu gostaria de observar, né, por conta das obrigações aí acaba, né, que a gente acaba se ocupando, mas já falar um pouquinho sobre a Sociedade Anônima do Futebol, da Lei 14.693 de 2021. A lei foi, né, feita em agosto, né, a lei foi promulgada em agosto, a lei que trata das famosas SAFs, né, que é o que o pessoal está falando hoje, que é basicamente a mudança do modelo
dos times de futebol. Vou falar um pouquinho da parte legal, porque para quem não sabe, eu sou advogado, eu vou trazer um pouquinho da ideia da parte jurídica do negócio, para quem quiser entender. Depois a gente vai entrar realmente, aí vamos entrar um pouco no aspecto histórico, da onde a gente imagina que vem a inspiração para essa lei e o que a gente espera como é que isso vai impactar dentro dos clubes brasileiros, que é o que realmente o pessoal interessa. A gente vê um monte de propostas, não sei quem tá fazendo não sei o que lá. A gente tem já algumas situações, por exemplo, de um teste no Botafogo. Mas antes, eu vou falar um pouquinho rapidamente o que acontece. O time de futebol, todo o time de futebol no Brasil, ele é uma associação. O que é uma associação? Um grupo de pessoas que se junta e fala, vamos formar uma entidade que não vai ter fins lucrativos e que vai ser para ter uma finalidade específica, no caso, esportes, né, no caso, futebol. Existem associações enfim, para ajudas humanitárias, para várias situações e por esporte criaram associações. Associações são os clubes de futebol. São associações, são grupos de pessoas que se organizam. E normalmente como é que você toma as decisões? São um grupo de pessoas também que se reúne, cada uma tem um estatutozinho dela e toma a sua decisão para poder decidir, para poder ter as suas decisões. O que acontece disso tudo é que assim você tinha uma limitação com relação ao investimento de patrocinadores, ao investimento dentro da empresa, que normalmente ele tinha que vir, né, no caso, como a gente está acostumado a ver, né, vem de patrocinador ou vem de investimento de jogos, mas você não tem, como, por exemplo, vou dar um exemplo dos Estados Unidos, onde os times, na verdade, não é que são os times, são as franquias, né? Então, por exemplo, você tem os Rams, né, que são uma franquia lá, que é o atual campeão do futebol americano. Ele é uma franquia, o nome Rams, ele tem um dono, o cara é um dono, e você pode torcer. E esse time, ele pode rodar por vários lugares, até que ele já foi em St. Louis, já foi em Los Angeles, agora ele está atualmente em Los Angeles, esteve, acho que se não me engano, pro outro lado dos Estados Unidos, enfim, várias franquias vão parar em vários lugares, porque o dono, o cara leva o time para onde ele quiser. O Raiders, né, também, foi de Oakland, foi de Los Angeles, hoje está em Las Vegas, é o sistema lá dos Estados Unidos, né, e aí o cara é o dono. Aqui você não tem isso, aqui é um grupo que, assim, que tá lá e ele tá ligado àquela situação. Com a ideia da Sociedade Anônima de Futebol, vai ter uma mudança e vai deixar de ser uma associação, os clubes, para se tornar uma sociedade anônima. Que é algo parecido com, por exemplo, com o que a Petrobras é aqui no Brasil, né, que talvez seja a sociedade anônima mais famosa. Que é o quê? Que são um monte de pessoas, cada um tem uma cota, um valor lá daquela empresa, e aí tem as votações, e quem tem mais cotas, o famoso 50% mais um, toma as decisões, né, vai tomar todas as decisões, porque as decisões são tomadas por maioria. Então, a ideia foi trazer essa ideia para poder permitir que os clubes se transformem em associações, e você pega essas cotas, você vende elas para investidores, e aí vem as pessoas com dinheiro gigantesco para poder tomar conta de uma parte do time. Algumas situações ele toma conta a ponto dele decidir tudo, outras nem tanto. A gente vai falar um pouquinho, né? E eu vou perguntar pro Vitor até porque eu acredito que esse modelo, né, de ter uma pessoa forte, né, que o normal é ter uma pessoa forte que compra a maioria das ações e acaba comandando isso tudo. Isso vem um pouco do Chelsea, né, que é uma polêmica se o Chelsea vai por conta da saída iminente do Abramovich. O Chelsea deve mudar um pouco esse sistema, que foi o primeiro clube talvez que teve uma pessoa que veio, um cara que dominou dentro do futebol um clube. E é claro que nós temos outras situações, né, que depois apareceram no Manchester City, talvez um pouco diferente, mas também tem Paris Saint-Germain. E começou agora também com o Newcastle, né, no Newcastle da Inglaterra. Então, eu queria saber um pouquinho do que você vê, né, para a gente poder tratar um pouco desse tema, dentro dessa parte jurídica, o que você imagina, né, porque qual que é o impacto disso no futebol, qual que é a sua opinião também, né, porque eu também vou falar minha opinião sobre esse negócio, mas queria que você falasse um pouco também sobre essa questão da SAF, o que você vê sobre o seu ponto de vista aí, né, mais jornalístico aí. Ó, é ótimo, bela explicação sua aí jurídica, acima de tudo, explicando assim mais ou menos o que é SAF, como que assim as empresas chegam para negociar com os clubes, certinho. Assim, o futebol assim, eu vou na época histórica. Vou dizer a época que eu jogava. A época que eu jogava, nem se comentava dessa história de SAF. A história de SAF é um pouco mais recente. E, assim, o pioneiro, vamos dizer assim, do futebol é o Chelsea, né? O primeiro clube assim que muda o seu patamar. Depois você tem o Manchester City virando isso, mas o pioneiro praticamente é o Chelsea. Mas o que veio isso? Por que veio isso ao futebol? O futebol ficou muito valorizado. Passando-se os anos,
foi se valorizando muito em tudo. Assim, cotas de patrocínios de TV, as marcas cada vez mais patrocinando os clubes, Se você for ver jogadores. o campeonato inglês, se você for ver nas placas de patrocínio, um monte de patrocínio em chinês. É porque o pessoal na China assiste o jogo, né? Japonês, enfim, um monte de patrocinadores que não vende produto para Inglaterra. O foco é vender lá para o país deles, só que eles estão anunciando nos jogos do campeonato inglês. E aí você continua ainda com jogadores muito valorizados, assim, o salário que na minha época começa a se valorizar, começa a ter um aumento. Hoje isso aumentou muito. Hoje, assim, vou dar exemplo do Brasil. Se falam em cifras no Brasil, que na minha época não se falava. Se falam em cifras que na minha época era cifra de Europa. Hoje se fala em pagar no Brasil 1 milhão jogador, 800 mil, 700 mil, 600 mil. Assim, na minha época, um cara que ganhasse 300, 400 mil reais, cara, era muito alto nível. Muito alto nível. Muito alto nível mesmo. Assim, pra você ter uma ideia, exemplo, o Rogério Ceni no São Paulo começa a ter esse salário bem depois, quase pro final da carreira, assim, que ele começa a ganhar esse salário, que assim começa a ter essa valorização. Do meio da carreira que ele teve, que foi o ápice dele ali, que ele fez gol, artilheiro, igual a ser, não artilheiro, né? Mas tinha vários gols, convocação para seleção, participou de 2 Copas. O Rogério não recebeu esse salário hoje. Hoje você traz um jogador de fora, o cara vem ganhando aqui no mínimo 600, 700 mil reais. Assim, então houve muita valorização. Então fazer futebol ficou muito caro. Cuidar de um clube de futebol ficou muito caro. E às vezes nem o patrocínio do clube, o clube assim enche. Então assim, outra coisa que mudou, clubes enche a camisa de patrocínio, que é igual aquele tem macacão de Fórmula 1, enche milhões de patrocínios nas camisetas. Não tinha isso na minha época. Às vezes o time tinha um patrocínio só, um fornecedor de camisa, era o símbolo do clube só. Hoje mudou. Você tem 3, 4 patrocinadores na camisa do. Tem patrocinador, às vezes, que vem só no calção. Tem patrocinador que vem só no meião, não vem. Entendeu? Tá assim. Tem patrocinador que só tá no estádio, não tá no uniforme do clube. Tá assim. Houve uma valorização muito. Às vezes esses patrocínios não conseguem ajudar o clube a bancar esses jogadores. E qual é o melhor modelo? É você praticamente vender uma parte para você virar uma sociedade anônima. Que é onde alguém. Que o clube vira um clube empresa, como uma empresa, vem alguém com um cacife maior, administrar isso, cuidar das dívidas e ao mesmo tempo consegue investir no clube. E aí os patrocínios que entram para o clube, você ajuda praticamente a quitar dívidas do comprador. Que o clube tem. E os clubes brasileiros, assim, teve milhões de diretorias, assim, muito incompetentes, muito irresponsáveis. O modelo de diretoria do Brasil foi. Né? Então, trazem jogador atrás de jogador, pagando às vezes o que nem tem para pagar. Exemplo clássico último é o São Paulo, que trouxe o Daniel Alves para pagar 1,5 milhão e não tinha como pagar. Não tinha como pagar. Trouxe o Daniel Alves ganhando 1,5 milhão. É a mesma história do que David Neres agora também, né? Estão querendo seguir o mesmo projeto. Então, mas assim, essa diretoria tá um pouco mais calejada, eu acho. Assim, tá fazendo algumas burradas, mas tá um pouco mais calejada. Eu acho que eles não vão trazer alguém se eles não tiverem um patrocínio certo na mão para pagar. Estão trazendo alguns jogadores assim com salário altos, estão sofrendo, assim, o São Paulo até deve, o São Paulo deve salários, tá tentando acertar ainda algumas coisas. Tanto que assim, saída do Vitor Bueno e do Pablo se arrastou um pouco, porque o São Paulo devia os dois, teve que fazer acordo e tal, então assim, demorou um pouco para os dois saírem até por causa disso. O Éder continua no clube por causa disso, porque se o São Paulo não devesse nada pro Éder, provavelmente o Éder não estaria na temporada. O Éder acabou ficando, porque o São Paulo devia, e aí ele foi indo bem na pré-temporada, o Rogério foi gostando, foi tendo oportunidades, ele foi melhorando, hoje ele tá no elenco e fica até o final do ano quando ele tem contrato. Assim, isso não é só o São Paulo ter esse problema, o Corinthians tem esse problema, o Corinthians deve ao Emerson Sheik, já parou de jogar faz 3 anos. O Corinthians deve ao Christian, volante, que jogou no Fenerbahçe. O Christian não joga no Corinthians, se eu não me engano, há 8, 9 anos. Quase 10 anos, né? O Corinthians deve ao Jadson. Não joga, entendeu? Então, assim, não é só o Corinthians, Santos,
A maioria dos clubes brasileiros, os clubes hoje arrumados que não devem são o Flamengo e o Palmeiras. Por que não o Atlético Mineiro? Porque o Atlético Mineiro tem a MRV que começa a cuidar agora. O Atlético Mineiro deve a jogadores antigos. Os que estão vindo agora, o Atlético Mineiro não deve, da MRV. Os antigos, os jogadores que passaram por lá na época que o Atlético Mineiro não tinha MRV, o Atlético deve. Tanto que o Ronaldinho Gaúcho tem uma ação movida contra o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro deve ao Ronaldinho Gaúcho. Então, assim, ficou caro fazer futebol. Então, por isso que os clubes começaram a ter esse modelo. E para você, praticamente, querer ter esses jogadores que se valorizaram muito em salário, você precisa ter uma SAF. Se você não tiver uma SAF, você está praticamente dando um passo maior que a perna. Isso é nítido. Está dando um passo maior que a perna. E acontece que aconteceu mais uma vez, exemplo. Daniel Alves, agora no São Paulo. Você está dando um passo maior que a perna. Não adianta você querer iludir o torcedor trazendo o jogador, achando que ele vai te resolver, e você não pagar a dívida. Tanto que assim. Solução de curto prazo. Sim. As dívidas dos clubes brasileiros, se você pegar assim, na China, teve clubes que fecharam na China devendo 1 bilhão, 800 mil, 700 mil. Tem clube no Brasil que já deve isso. São Paulo deve 700 mil, Corinthians deve quase na casa de 1 bilhão, Cruzeiro deve quase na casa de 1 bilhão, o Atlético Mineiro deve 1 bilhão, fazer ter MRV. Então, assim, na China os clubes fecharam, no Brasil continuam. E continua assim, trazendo jogadores. Porque assim, os campeonatos também se valorizaram em premiação. A Copa do Brasil paga muito. A Libertadores agora tá pagando muito. Uhum. O próprio Campeonato Paulista, o Campeonato Paulista é um campeonato assim. O Campeonato Paulista é um campeonato que tá pagando bem também. Então, assim, vale a pena você. E pra você chegar, você precisa ter times competitivos. Pra você ter time competitivo, você, teoricamente, às vezes, os times, eu não digo assim, que é o que eu praticamente. Eu sou muito a favor da base. Você trabalhar na base, você investir na base, trazer jogadores da base. Só contratações pontuais, uma filosofia que o Barcelona tinha há alguns anos, o Barcelona também mudou um pouco. E assim, também deve muito hoje em dia, o privilégio não é só do time brasileiro, o Barcelona deve muito também, tá? Então, assim, os times brasileiros querem trazer jogadores. E, mais uma vez eu digo, jogadores assim, tá numa onda de trazer jogadores da Europa mais velhos. Esses caras vêm ganhando muito, porque eles estão ganhando muito lá. O Corinthians tá com vários aí, trouxe vários. 4, 5 jogadores de fora. Cara, os caras ganham 700, 800 mil reais. Você pega o próprio Atlético Mineiro. Também, os caras ganhando isso. Ou até mais, o Hulk ganhando em torno de 1 milhão. Vou dar exemplo clássico, o Ademir. O Ademir assinou o Ademir tem 27 anos, o Atlético Mineiro. O cara tava no América Mineiro. O Ademir ganhava no América Mineiro 40 mil reais. Ele veio para o Atlético Mineiro para ganhar 300 mil reais. O cara teve um aumento absurdo. O cara se valorizou muito. O futebol valorizou muito. E por isso que os clubes começam esse negócio de SAF. Então. E os times mudam de patamar. O Chelsea é um exemplo, o Manchester City é outro exemplo. Aí, PSG é outro exemplo. Eu vou tentar trazer a explicação, né? Porque talvez algumas pessoas possam fazer essa pergunta, que é a mesma que eu faria, né? O que o cara que bota dinheiro ganha com isso? Né? E aí eu falo, é muito simples. O Victor deu essa resposta. As premiações, os patrocínios são muito grandes. Então, quando o cara bota 300, 400, 500 milhões de reais, que o cara vem de fora. Então, a moeda brasileira, o real, vocês sabem, né? Hoje um dólar vale 5 reais. Então, o cara botar 300 milhões é o equivalente a mais ou menos o cara botar uns 70, 60 milhões ou até, sei lá, 30, 40 milhões de euros. Não é, para um bilionário, não é muito dinheiro, entendeu? Só que esse dinheiro é um valor que e aí qual que é o exemplo, né? O exemplo está no Flamengo e no Palmeiras, com os ganhos que esses clubes geram com as conquistas, né? Não só dentro de campo, mas a gente tem extracampo, com patrocínios, com cotas de TV, e acontece, uma parte desses valores começam a ser pagos para esse investidor, que provavelmente num período de talvez 4 anos, imagina-se, ele já consiga quase que chegar no dobro daquilo que ele investiu. Então, o investimento é muito... Por isso que tem tanta gente aparecendo de tudo e quanto é lugar, querendo botar dinheiro em um monte de time no mundo inteiro.
né? Na Inglaterra é um exemplo, por isso tem muita gente aparecendo. E o Brasil, por ser mais barato por conta da moeda, atrai também esses investidores, porque sem contar os grupos, né? Hoje existem aqueles grupos de que tem times no mundo, por exemplo, o primeiro grande grupo foi a Red Bull, né? Você tem hoje já o City já surgindo no grupo, o próprio grupo do Botafogo, podemos considerar um grupo também, porque tem Botafogo, tem Crystal Palace ali também, né? Então você tem esses grupos e isso permite também o intercâmbio de jogadores e o intercâmbio da marca, né? Que nem jogo do Crystal Palace com o símbolo do Botafogo aparecendo lá, isso já é o que? Já são marketing, já é um negócio já projetado para poder aumentar o valor do clube e com isso ele, né, o próprio dono ter o ganho, né, no momento em um determinado período de tempo muito mais curto do que muitos outros tipos de investimentos que existem aí no mundo inteiro. E além disso, assim, a marca do cara que tá por trás valoriza. Às vezes ele até assim, entra em outros negócios. O Palmeiras é um pouco diferente, né? O Palmeiras não é uma SAF, tá? É bom deixar separado, então vamos falar, porque tem a questão, porque acho que a gente pode falar um pouquinho do que é SAF, do grande patrocinador, que acho que é o caso da MRV, é o caso da Crefisa. O Atlético também não é SAF. Isso, diferente. Então, porque a gente vai falar do Atlético Mineiro, da Parmalat, da época da Parmalat, da época hoje da Crefisa, acho que vale a pena a gente falar depois, né? A gente abordar esse tema daqui a pouco. Por que assim, os caras começam a investir em outras coisas? O Abramovich, citando exemplo, gosto do Abramovich. Com ele entrando no Chelsea, a marca do Chelsea crescendo como clube, como marca, a empresa dele também cresce como marca. E ele tem outros negócios por fora, e esses outros negócios ganham credibilidade muito por causa do Chelsea. Isso. Ele tem negócios de petróleo fora, na Rússia, principalmente, que é onde ele nasceu. Ele tem negócios na Rússia, e até negócio na Inglaterra. Tanto ele tem, assim, por causa, infelizmente, dessa idiotice, dessa guerra, da cabecinha minúscula do Vladimir Putin pela guerra na Ucrânia, ele tem negócios dele na Inglaterra fechados, e é um negócio que ele consegue abrir muito pela credibilidade que ele tem no Chelsea. Então, assim, pros caras também vale a pena. Tem muita coisa. Você investir num clube e a marca expande indo bem, com o clube indo bem, expande a marca do cara para outros negócios. Então, assim, por isso que de repente os caras investem não só pensando em e assim, eu quero só um time de futebol competitivo. Óbvio, eu quero um time de futebol competitivo que brigue por título. É um instrumento para é igual fazer filme de cinema. O cara não vai botar o dinheiro naquele filme, né, pensando, o filme é um filme de super-herói. Ele vai pensar porque esse filme vai gerar uma bilheteria, um ganho, e esse ganho vai voltar em lucro pro cara. E não só pro cara, mas pra empresa, Aí o Vitor abordou uma coisa realmente que é bom pra pensar também. Os negócios extra do investidor também se valorizam junto com a valorização do clube. Então, é uma vantagem gigantesca. Né? Sim, extremamente, assim. Cresce muito, assim, por fora a marca do cara. Assim, é uma coisa muito benéfica. Assim, o Brasil, a tendência do Brasil é seguir esse modelo. Até porque, assim, você tem clubes endividadíssimos aqui. Já começou com Vasco, Cruzeiro e Botafogo. São 3 clubes endividadíssimos. E não conseguem ser competitivos. Não conseguiriam ser competitivos. Não são há algum tempo já. Podem voltar a ser competitivos com a entrada da SAF. Outra coisa também que o São Paulo já fez um estudo para uma empresa grande. Atlético Paranaense já tem proposta. Atlético Paranaense. O Atlético Mineiro já entrou nessa. Recebeu uma proposta do Grupo City agora, mas assim, o Atlético Mineiro está fazendo um estudo da marca dele para saber quanto vale para ele jogar no mercado. Isso, para saber quanto tem que investir, exatamente. É isso mesmo. O que breca um pouco no Brasil é que os clubes têm conselhos muito fortes, muito pesados. São o quê? São os conselheiros. Os conselheiros vão perder força. Assim, são sócios lá do clube, são assim... Sócios de longa data. De 20, anos, 25, 30, 40 anos, sócio. Às vezes segunda, terceira geração de famílias, né? É isso mesmo. Esses caras brecam muito. Porque assim, esses caras não gostam de, teoricamente... Esses caras são assim. Porque são ricos também, né? São ricos que vão perder poder, vou te dizer que eu passei em clube grande, passei em clube pequeno e teve nos dois. A gente foi só quando eu fui sócio do São Paulo. Na minha época era assim. Hoje acho que é menos, mas na época era assim. Tinha caras
que não dá pitaco em escalação. O cara ia lá, viu o jogo, o cara não entende nada. O cara não entende nada de futebol, nada. Ele vai lá ver o jogo, vê que tá errado, tá perdendo, tá errado. E o cara ia em vestiário, dava pitaco, o cara ameaçava jogador. Ou às vezes o cara dava um dinheiro por fora pra jogador. Mas tá fazendo gol. Eu vi várias vezes assim. Vestiário, o cara chegaram, o centroavante do meu time tava fazendo gol assim, se você fizer gol, vou te dar um dinheirinho a mais pra te ajudar. E às vezes o cara vem de uma família humilde. O cara, vou te dar um dinheiro pra você levar pra sua família. Então assim, esses são os conselheiros. Assim, E não só, né? Nem se a gente for só para um pequeno parênteses da nossa vida mesmo, que por um tempo eu fui, período de 2 anos, mais ou menos, eu fui sócio do São Paulo. Né? E a gente vê o que é dentro do São Paulo, que é um clube grande, o quão forte é a influência das pessoas que são dos sócios há muito tempo, né? Do respeito que há, não só das pessoas, mas do pessoal interno, respeito das pessoas internas com essas pessoas que são conselheiros. Os conselheiros têm uma força muito grande, são quase como realeza dentro do clube. Então imagina um cara que é tido como um rei dentro do clube perder força pra uma pessoa que vem de fora só porque o cara vai botar dinheiro. Entra a SAF, quem comanda é o cara que tá pondo dinheiro. Exato. Vira uma. Os fazem muito. Aí você fala pra mim, aí você pergunta pra mim, mas o Vasco, o Botafogo, o Cruzeiro não tem conselhos fortes? Tem conselhos muito fortes. Assim, o problema assim, o deles é um buraco muito longo. Como o do São Paulo é também, como o do Corinthians é também. Só que esses clubes ainda estão conseguindo se manter na primeira divisão. São Paulo assim, São Paulo nunca caiu divisão. O Corinthians caiu uma vez, mas o Corinthians assim, dificilmente o Corinthians cairá de novo. Até pela força da torcida. Corinthians assim, às vezes a torcida empurra o Corinthians, dificilmente o Corinthians cairia de novo. A não ser que assim, acontecesse uma reviravolta muito grande, que eu acho que não vai acontecer, então eu acho difícil o Corinthians voltar a jogar numa série, voltar a cair de divisão. Pode acontecer? Pode acontecer. Eu acho difícil. Flamengo é outro clube muito difícil. O Palmeiras, sim, que a gente vai explicar daqui a pouco, também tem um conselho muito forte. São clubes de conselhos muito fortes. O Vasco, o Botafogo e o Cruzeiro também tem conselhos fortes. Só que o buraco era muito longo. E provavelmente você não conseguiria voltar. A Portuguesa, que é um clube assim, a Portuguesa tem um conselho forte. Joguei na Portuguesa. A Portuguesa tem um conselho muito forte. Porque a Portuguesa também é assim. Ninguém quer pôr a mão ali e pôr dinheiro. A Portuguesa virou SAF. Provavelmente a Portuguesa já tem algumas propostas. Deve ter. Principalmente do pessoal de Portugal. O pessoal de Portugal vai vir pesado lá, né? Já tá indo muito bem na Série A2. Tá liderando a Série A2 com 5 pontos na frente do colocado, que é o Oeste. Tá indo bem. E assim, provavelmente a Portuguesa vai virar SAF para voltar a ser competitiva e tentar voltar a ter os anos gloriosos dela. Porque essa Portuguesa, na época que eu comecei jogando até no meio da minha vida, jogo da Portuguesa, ela tava lá em cima. Ela brigava com o São Paulo, com o Corinthians, com o Santos, com o Palmeiras. Campeã da Copa São Paulo, vice-campeã brasileira. Né, tinha boa campanha. Então, assim, cai muito, porque o futebol ficou muito caro. Por isso que entra a SAF, assim, aí o Chelsea muda de patamar, assim. A tendência do futebol mundial é essa. Você virar SAF, entregar para alguém, e essa pessoa que tem mais dinheiro comandar o clube. Certo. E aí é bom, né? E agora a gente vai aproveitar para explicar, porque assim, né? E aí o torcedor mais antigo, né, vai lembrar, nossa, mas é igual como era na época da Parmalat no Palmeiras, que a gente vai falar que é igual o que é na MRV, ou é igual o que é a Crefisa. A gente vai explicar que não é exatamente assim, a gente vai explicar talvez uma diferença. É parecido, mas não é, entendeu? Porque a gente vai explicar, porque na verdade a gente tá falando de patrocinadores fortes. É o caso da Red Bull também, por exemplo. Red Bull acho que também se enquadra nessa ideia também, né? Então, é diferente o modelo, né? De força SAF do que são essas. Então você falou Red Bull. Red Bull hoje pegou o Bragantino. A Red Bull não paga as dívidas do Bragantino, tá? Resumindo assim. A SAF, quando entra, a SAF ajuda também a pagar as dívidas do clube. Ela não vai só investir no futebol. Ela começa a comandar o clube, ela tem ações do clube. É como se fosse uma empresa. Uma empresa com dívida, o novo gestor vai ajeitar. Vai ajeitando aos poucos. Isso. Ela dá o dinheiro ao clube, tanto vai para o futebol e tanto vai para cortar as dívidas do clube. E o Ronaldo, assim, um exemplo clássico era o Ronaldo entra no Cruzeiro, corta algumas contratações já certas do Cruzeiro para 2022, ele começa a cortar de salário porque, assim, precisa amortizar a dívida, precisa diminuir a dívida que o Cruzeiro tem
para começar a trazer jogadores. Então, Você traz um know-how. Tá trazendo um know-how também, né? Todo um conhecimento de gestão de futebol que muda o caminho que o clube tá seguindo. entre esses cortes está o Fábio, o principal corte é o Fábio, o goleiro histórico do Cruzeiro, que sai e agora tá no Fluminense. Então, assim, Palmeiras, Red Bull, esses quatro, assim, a Red Bull com o Bragantino e também mundo afora, Palmeiras, o Flamengo e o Atlético Mineiro são diferentes. O Palmeiras, o que for o Palmeiras? O Palmeiras tem um patrocinador muito forte. O que faz esse patrocinador? O patrocinador trazia jogadores ao Palmeiras e o Palmeiras depois pagaria, com premiações, o Palmeiras pagaria esse patrocinador. Calhou do presidente da empresa patrocinadora ser o presidente também do Palmeiras, né? Hoje, na época, ela é conselheira, né? Ela é conselheira também do Palmeiras. Mas o Paulo Nobre, na época, fala. Não, o Paulo Nobre é uma coisa diferente. Né? O Paulo Nobre ele tinha uma empresa, ele não bota nem a empresa dele, ele pôs dinheiro da empresa dele, ou do bolso dele, vamos dizer assim, pro Palmeiras, porque o Palmeiras brigava muito, o Palmeiras não tinha time competitivo, tava pra cair, ele pôs pro Palmeiras não cair, aí ele traz a Crefisa, e aí depois o Palmeiras foi com a Crefisa, pagou ele, hoje o Palmeiras não deve nada a ele. E assim, a Crefisa hoje, que é a Leila... calha de ser igual, né? Mas é uma coincidência, né? Como foi a Parmalat, a Leila é assim, Crefisa, né? Ela bota dinheiro, traz jogadores, ela traz jogador, e quando ela traz o jogador, ela, no futuro do jogador, numa venda do jogador, ou numa venda de um outro jogador, ou na premiação, o Palmeiras vai e paga ela. E assim, com ela trazendo jogadores, o Palmeiras conseguiu arrumar as dívidas que o Palmeiras tinha. O Palmeiras devia, o Palmeiras consegue arrumar. O que entra pro Palmeiras? O Palmeiras arruma a casa e a Crefisa vai trazendo jogadores. O Palmeiras tem um time competitivo. E há anos o Palmeiras tá nisso. O Palmeiras se mantém nisso. Então assim, não é uma SAF. É diferente. E hoje o Palmeiras, sendo bem sincero, o Palmeiras amanhã, a Crefisa fala assim, Palmeiras, não quero mais... Não quero mais, isso. O Palmeiras não depende mais da Crefisa. Isso, exatamente. Esse é o ponto. Não depende mais. Deixando claro, o Palmeiras não depende mais. É formação. Não depende mais. O City também tem essa mesma situação. Se o cara pulasse fora hoje, o City também não deve pro cara. Só que assim, a diferença do Palmeiras é assim, o Palmeiras não teria, assim, o Palmeiras não traria grandes jogadores como teria. E o Palmeiras nos últimos anos assim não trouxe grandes jogadores. Não precisa mais trazer. O Palmeiras tem um ótimo time competitivo. O Palmeiras, assim, última grande contratação é o Dudu, mas o Dudu já era do Palmeiras, que volta. O Palmeiras tá tentando um centroavante há um tempo, não consegue. Mas assim, o Palmeiras não precisa mais ter. O Palmeiras não teria grandes times, não teria grandes contratações. Mas teria um time competitivo ainda. Para praticamente brigar lá em cima ainda. Com a Crefisa tem ajuda. E aí você, assim, o Flamengo é um clube que, assim, numa gestão extraordinária do Bandeira de Melo, que ele entra com esse pensamento, ele até falou na época assim, eu tô entrando no Flamengo para tirar a dívida, não tô pensando em título. Tanto que assim, se você pegar a gestão dele... Não existe presidente que faz isso. Né? Tem uma Copa do Brasil, se não me engano, um ou outro carioca, em 4 anos, e um vice da Sul-Americana. Ele não briga... Ele entra sem se preocupar com o resultado de campo. Ele entra em acertar extra-campo o time. Isso é algo que não existe, mano. Não existe. Isso é incrível. O que esse cara fez... Tem que ter uma estátua dele no... Quem colhe os louros... É o próximo. É a questão seguinte, que aí vem a Libertadores, tem Jesus, e o Flamengo começa a gastar alto demais, traz um monte de jogador com salário lá em cima, Gabigol ganhando 1,5 milhões, comprou o Pedro da Fiorentina por quase 100 milhões de reais. 40 isso. Após o André, está comprando o Andréas agora do Manchester United, praticamente 50 milhões de reais. Por isso, porque praticamente o Flamengo consegue se estruturar pelo Bandeira de Melo, pela seleção dele. Então, o Flamengo... ele não só ajeita o clube, como também ele começa a fazer essa geração de renda gigantesca. Ele tem que trazer grandes patrocinadores, assim como o Palmeiras. Ele traz grandes patrocinadores. A camisa do Flamengo. O Flamengo era um clube assim, teve a época até do Vampeta, faz muito tempo, o Vampeta tem a famosa declaração. Eles fingem que pagam, fingem que jogam. O Flamengo é um clube que devia 2, 3 meses de salário para jogador. Assim, devia direito de imagem. O Flamengo foi um clube que deveu muito por muitos anos para jogadores. E conseguiu parar de ser esse clube. Por causa que o Bandeira de Melo entra lá e arruma essa gestão. E o Flamengo tem um problema. O Flamengo tem um problema muito sério. O
Flamengo tem muito, assim, por isso que eu falo, os conselheiros do Flamengo, diretoria, tem muito movimento político em governos no Brasil que eu sou totalmente contra. Acho assim, ou se trabalha com futebol, ou se trabalha com política no país. Os dirigentes do Flamengo tem muito isso. Exemplo clássico agora, o presidente do Flamengo, que é o Rodolfo Landim, está sendo escalado pelo presidente Jair Bolsonaro para estar numa comitiva para fiscalizar a Petrobras. E ele é presidente do Flamengo. Assim, o cara está se envolvendo em política como presidente do Flamengo. A Patrícia Amorim, que foi presidente do Flamengo, que foi a presidente que trouxe o Ronaldinho Gaúcho, para quem não se lembra, ela sai da política para assumir o presidente do Flamengo e depois ela volta para a política. Assim, ela foi nadadora tal do Flamengo, aí depois ela foi... Assim, o próprio Bandeira de Mello, assim, ótimo presidente, mas teve na política, como deputado. Eu sou contra isso. O Flamengo tem esse problema. Por isso o Flamengo nunca viraria uma SAF, até por esse problema. O Flamengo tem muitos conselheiros, diretores. Muito interesse externo, né? Muito interesse. Trabalham em política do Brasil, que assim, tô totalmente contra. Não que outros clubes não tenham, mas o Flamengo é um pouco mais encarado. Quando você tem esse envolvimento muito direto, isso significa que você está fazendo acordos, e acordos têm... nem sempre esses acordos são interessantes para o clube, né? Tem que tomar cuidado com o risco. Para a marca Flamengo, acho assim, você pode falar de política e ter política com o futebol, mas assim, também cada um no quadrado. Prejudicar a marca. Misturar pode prejudicar. Então, cada um no seu quadrado e tal. E o Atlético Mineiro tem a MRV, que também é o estilo do Palmeiras. É o mesmo estilo do Palmeiras. Os irmãos Manning trazem jogadores, bancam os jogadores, mas não bancam a dívida do Atlético. Tanto que o Atlético continua devendo 1 bilhão. Mas eles bancam os jogadores. Os jogadores que estão lá é pago pela MRV. Tanto o Hulk, Guilherme Arana, Zaratio, Godinho agora, e por aí vai, entendeu? Assim, Mariano, que vem da Turquia, volta para o Brasil. Então, assim, tem o Diego Costa, são jogadores bancados do mesmo estilo da Crefisa. E qual que é o intuito? É ele vender esses jogadores para fora e o lucro vem para ela. O Atlético não consegue abaixar a dívida dela. A dívida tá lá, de 1 bilhão. A não ser que eles utilizem o mesmo sistema do Palmeiras, né? Um projeto de alguns anos para que o clube primeiro se acerte e depois comece a pagar o Atlético tem algumas coisas que ele pode ter. O Atlético tem um shopping, o Atlético está construindo um estádio, assim. Através dessas coisas, eu acho que vai conseguir abaixar essa dívida. O Atlético tem um terreno que pode se construir um shopping. Acho que o Atlético venderia esse terreno pelo que eu soube. O Atlético está vendendo esse terreno para a construção de um shopping lá em BH e assim. Mas o Palmeiras mesmo. Sim, mas se for pensar, a mesma ideia, o Palmeiras também construiu um estádio dentro desse período, né? Reformou, né? Construiu o Allianz. E esse estádio, assim, ajuda muito o Palmeiras a baixar a sua dívida. Com, estádio lotado, tem shows, o estádio tá totalmente um time competitivo, brigando sempre lá em cima, a torcida vai muito. E estádio, é a marca do Palmeiras ali também, né? Aumenta o número de sócios, é uma coisa também que ajuda muito o clube. O Palmeiras tem o Avante Palmeiras, que é um plano que aumenta muito o número de sócios. Assim, aí os sócios começam a comprar ingresso para a temporada. O Palmeiras está sempre lá em cima, disputando títulos. Então, assim, isso ajuda muito. O Atlético Mineiro também tá nessa toda. Vai abaixar? Provavelmente vai abaixar. Mas a MRV é a mesma pegada do Palmeiras. Ela contrata jogador, é um pouco diferente até. Ela contrata... A Crefisa ainda tem os lucros. A MRV, assim, não ajuda em nada o Atlético a pagar a dívida dela. Ela traz jogador, banca o jogador, e o clube vai se a premiação praticamente vem para ela, o clube tem que se virar. Tem que se virar. E assim, provavelmente, o Atlético virando o SAF, o Atlético deve virar, já teve a proposta do Grupo City, isso vai amortizar a dívida, porque assim, o MRV vai continuar, vai vir o Grupo City, assim, o Atlético praticamente já é uma potência, vai se tornar uma potência até muito maior. Vai acelerar né, essa resolução. É para baixar a dívida do clube, o clube virar essa SAF. Por isso, de repente, eles até estão fazendo esse estudo de mercado do Atlético. A MRV vai continuar. E assim, ele teria 2 patrocinadores. Vai ter que ser uma coisa bem ajustada entre assim, a SAF e a MRV. Vai ter que ser uma coisa bem conversada. Acho que já está sendo conversado até isso muito. Porque para a MRV, assim, vale muito a pena continuar tendo o Atlético. A própria construtora cresce muito. É o que eu disse, mas uma vez sobre o Abramovich. A construtora cresceu muito
após estar no Atlético. Isso é. Vários outros negócios por fora foram sendo chamados, a construtora é chamada porque, assim, ela está no Atlético, o Atlético cresce, a marca MRV cresce, e assim, ela começa a ter outros negócios por fora, também muito por causa do Atlético ter crescido Então. nos últimos anos. Sim, essa é a ideia. Né? Acho que não tem. Né? São modelos, é uma questão que a gente pode depois discutir, nossa, como é que fica isso em relação à América do Sul, né? É um tema muito longo, né? A gente resolveu abordar o básico que a gente trouxe, porque assim, muita gente ouve na TV e às vezes não entende algumas coisas, então a gente tentou trazer um pouco sobre o ponto de vista de como que funciona internamente, como que isso pode impactar o clube e, e como que é mais ou menos a ideia do ponto de vista jurídico e também do ponto de vista jornalístico. A gente tentou abordar aí para poder ficar mais certinho, né? Porque é uma coisa que assim que entrou e todo mundo começou a entrar e muita gente ficou meio que perdido, não sabe se é bom. Algumas pessoas são a favor e não sabem exatamente por que são a favor, outras pessoas são contra e não sabem exatamente por que são contra, né? Acho que a nossa ideia aqui foi tentar trazer mais ferramentas para vocês poderem. Resumindo, assim, minha opinião, até quero assim que as pessoas, nossos inscritos, as pessoas que curtem o canal, as pessoas que acompanham aí a gente, até deem a sua opinião sobre isso. A minha opinião é assim, eu vejo benéfico o clube, a entrada de uma SAF para o clube, eu vejo benéfico. Então, assim, se você não quer ser SAF, assim, como a gente voltou a dizer, tem muitos clubes que têm os conselheiros, assim, que apitam muito ainda e não querem não querem que tenha um dono que comande, cara, ficar assim, os clubes brasileiros que devem muito, tem que ficar 3 anos, 4 anos, como ficou o Flamengo, cara, brigando ali meio de tabela, tentando beliscar uma coisinha ou outra ali com a base, trabalhando a base, para você abaixar a dívida e tentar brigar lá em cima, como fez o Flamengo. E a maioria dos clubes brasileiros não tem essa paciência que o Flamengo teve. É aí que eu ia chegar ao ponto. Até muito. Não é só do clube, é de nós brasileiros. Nós somos um povo que não. Não, mas assim, a torcida cobra título, assim, torcida dos clubes, eles cobram o título toda hora. Título, tem que estar A gente não brigando lá em trabalha, cima. a gente não sabe trabalhar a médio e longo prazo, mas é natural do brasileiro como um todo, né? A gente O não, exemplo clássico, assim, o Abel Ferreira sempre chegando, ele perde 2, 3 campeonatos. E, mano, muita gente já questionando, a torcida do Palmeiras chegou a questionar. Surreal, cara, o cara tá chegando em tudo. Então, assim, a torcida cobra muito. Assim, isso que o Flamengo fez gera paciência. Coisa que o torcedor brasileiro não tem. Se não vai ter, então assim, é melhor de repente você entregar para uma SAF que vai fazer você a curto, médio prazo, ter time competitivo e brigar lá em cima. certo. É bem por aí mesmo, pessoal. Acho que essa é a ideia. Né? Você tem dois modelos. Um é um modelo que é muito. Que sacrifica muito. Você precisa ter pessoas que assim são raríssimas, um tipo de comandante raríssimo, que foi o exemplo, né? Que eu gosto de falar muito do Bandeira de Melo, é uma coisa rara, é um ponto completamente fora da curva do Brasil. Ou você faz esse modelo, que também não é ruim, né, na minha opinião. Acho que é um modelo que traz o investidor, você tem como pagar isso tudo. Eu acho que isso aí vai ser bom, efetivamente, se vão ser tudo acertado. A gente vai saber daqui a uns 3 anos. Mas eu vejo a princípio como uma ideia boa, porque nem todo mundo vai ganhar. Vamos ver o que vai acontecer com aquelas SAFs que não ganharem, né? Então a gente vai saber isso mais pra frente. Então é isso, pessoal. A gente termina o episódio aí desse episódio de hoje. É um tema muito legal, cara. Um tema assim, e assim, tem muita coisa que a gente poderia falar em cima desse tema. Talvez a gente trate um pouco disso mais pra frente. Mas é como sempre, né? Senão o negócio ficaria gigantesco aqui, né? Daria pra falar 2, 3 horas só sobre esse tema, sobre a quantidade de coisa que tem pra falar dele. Então eu vou me despedindo por aqui. Eu vou deixar então pro Vitor aí fazer, como sempre, as honras aí. Muito obrigado, galera. Tamo junto e até mais. Manda aí, Vitor. Valeu, galera, mais uma vez um abraço para todos que acompanham o canal. Para quem não acompanha, quem acompanha, avisa os amigos, parentes, avisa as pessoas aí que a gente está aí. Traz as informações, traz as notícias. Temos aí um pouco aí do que vocês tinham pedido pra gente. Obrigado para quem está inscrito, para curtir like, para quem apenas está vendo o canal, assim, e dando, compartilhando com a gente aí. Muito obrigado mais uma vez.
Boa semana para todos. Saúde, paz, acima de tudo. E vamos que vamos aí. Um abraço, galera. Tchau!